vida de Israel é que Israel está distante de Deus. Esse é o primeiro ponto do sofrimento de Israel. Quando você continua a entender esse contexto, você vai ver que Oséias está pregando arrependimento, está fazendo um convite ao povo de Deus, mas o povo de Deus está desconsiderando a mensagem. E um dos pontos que esse povo desconsidera a mensagem é um ponto que é muito crucial, é muito parecido com a minha reação e com a sua reação. Eles estão querendo dar um jeitinho com eles mesmos. Uma das formas que eles desconsideram a mensagem de Oséias, o profeta, é que eles estão confiando em si mesmos, no seu poder de estratégia. Eles estão pensando que eles conseguem sair do sufoco, do sofrimento, pela própria estratégia humana. Eu quero aplicar no meu e no teu coração. Nós estamos vivendo dias maus. É o dia mau que a palavra de Deus nos mostra. E esse dia mau, ele só é vencido com Cristo. Esse dia mau não tem estratégia que vença. Nós estamos vivendo um dia mau com esse Covid-19, com esse vírus infernal, que eu peço pelo poder do Espírito Santo que seja lançado esse vírus nas profundezas, o abismo do inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos, e seja lançado lá esse vírus. Mas nós estamos vivendo esse dia mau e não basta a estratégia humana. Os cuidados, sim, são viáveis. A máscara sendo usada, a lavagem de mãos, sim, o álcool em gel, o contato está sendo restrito, sim. Mas não é essa a estratégia que faz minar o mal que está estabelecido dentro da nossa comunidade, dentro da nossa nação. Não é isso. Então, amados, eu quero dizer para você que um dos motivos que Israel está demorando-se a se voltar para Deus é pela sua própria estratégia. Ele acha que tem poder de estratégia para vencer o que está sendo acometido a eles. Assim como eu e você, nós não temos força. O presidente do Brasil, ele não tem força. O presidente dos Estados Unidos, ele não tem força. Os presidentes, os líderes da saúde, também eles não têm força. A força está em Cristo ressurreto. Mas há um convite, porque nós estamos recusando o convite, como o povo de Israel está recusando o convite de Deus. E qual é esse convite? Vinde, versículo 1 de Oséias capítulo 6, vinde e tornemos para o Senhor. É um convite feito a mim, um convite feito a você. Vinde e tornemos para o Senhor. Não é um convite dizendo, vinde e tornemos para as nossas estratégias. Vinde e tornemos, é um convite, vamos nos voltar para o presidente e tal. Não, se você olhar comigo, se você dar uma passadinha ainda em Oséias capítulo 5, versículo 13, vai estar escrito assim, ó. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e também quando Judá viu também a sua enfermidade, as suas chagas estavam expostas, então subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não poderá curá-los nem sarar a sua chaga. Quando Israel se viu doente, quando Israel se viu em apuro, sofrida, Israel vai buscar apoio ao inimigo. Israel vai buscar apoio em outras nações. E Deus está dizendo, eu sou o seu apoio. Deus está dizendo, eu que sou o seu apoio. Vinde e torne para mim. Possamos não fazer igualmente a Israel do Norte, igreja. Israel do Norte buscou ajuda às outras nações, mas Deus revela, ele não pode acudir. Ele não pode sarar.
Só quem pode sarar a nossa nação é o nosso Deus. No envio do seu Filho, Cristo, o ressurreto. E quando o texto aponta para mim dizendo, olha, você deve voltar, porque ele nos despedaçou, um Deus que se usou do mal da humanidade. A desobediência instalada na nossa nação, a nossa falta de tolerância, a nossa falta de comunhão e amor com o próximo, o nosso desrespeito com o cosmo, o nosso desrespeito com o mundo, com os nossos animais, com a criatura que Deus fez. E assim nós estamos sendo afligidos, nós estamos sendo despedaçados. É o mesmo, essa palavra ela traz uma nuance de uma fera que pega a sua presa e arranca as suas carnes. E esse Deus, o texto vai dizer, e ele nos despedaçou. Mas ao mesmo tempo, essa fera que despedaça a sua presa, o texto vai dizer ainda no versículo 1, e nos sarará. Um Deus que fere e um Deus que sara. Fez a ferida e a ligará. Quer dizer, a ferida está aberta, mas ele trata. A ferida está aberta, mas ele dá o ponto. Ele coloca o remédio na ferida e traz o bálsamo para nós. E quando você olha o versículo 2, você acompanha comigo, você percebe que no versículo 2 vai dizer a questão de tempo. Depois de 2 dias nos revigorará. Como assim? Depois de 2 dias. Esse texto, amados, me faz lembrar que esse revigorará aí é quando você está necessitado de um nutriente. E você tem 2 dias ali sendo vencido pela falta de nutriente. Talvez aquilo que vai ajudar seu corpo a reagir. E quando ele fala assim, depois de 2 dias nos revigorará, ele está dizendo, eu preservo a vida de vocês. Eu preservo o que está fraco, eu preservo o que está doente. E o interessante é quando eu olho para Juízes 15, 19. Juízes 15, 19 vai nos mostrar uma ideia maravilhosa. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento fresca. O que é isso? Essa parte da cara do jumento, ele pegou ainda fresca. Fresca quer dizer ela está visgosa, ela está ainda escorregadia. E ele pega essa queixada, ele usa como arma e começa a ferir golpes fatais no inimigo, os filisteus. E ele mata 1000 homens com essa queixada. Mas o texto vai dizer de Juízes 15, 19, vai dizer, olha, que ele estava com sede. Ele lutou tanto, matou 1000 homens, ele lutou tanto que ele ficou com sede e estava desfalecendo. Ele estava desfalecendo de sede, a ponto de morrer. E o nosso Deus, ele fere uma rocha, ele faz sair água da rocha e revigora as forças de Sansão, o juiz libertador que foi levantado para curar o seu povo. Levantado para curar o seu povo, então Deus faz sair e brotar água da rocha para revigorar as forças de Sansão e trazer livramento para o povo de Deus. É essa mesma ideia que o texto vai dizer, depois de 2 dias ele nos revigorará, e depois ele acrescenta, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Depois de 3 dias, do 3º dia, nos levantará. Essa ideia de levantar é a ideia de sair do túmulo. Talvez, na verdade, para esse povo, em Oséias, aqui no contexto do Antigo Testamento, não se faz muito sentido alguém que levanta do túmulo e vai sarar a ferida do seu povo. Porque ainda é uma visão profética, mas para mim, para você que já tem nas mãos o Novo Testamento, você entende que essa palavra aqui
Essa palavra, ele nos levantará a ideia de sair do túmulo. Um Cristo ressurreto levantou do túmulo, venceu a morte e para sarar a minha e a sua ferida. É esse Jesus que precisamos. É esse Jesus que deve ser lembrado. É esse Jesus que devemos tornar. Vinde e tornemos para o Senhor. Entenda comigo. Essa ideia aqui do versículo 2, ao terceiro dia nos levantará. É a ideia de ser erguido do túmulo. É a ideia de quem estava morto agora reviveu. E nós muitas vezes estamos vivendo nessa condição, a condição de mortos. Muitos que foram ceifados da nossa vida, muitos que foram levados estão com Deus, estão no paraíso. E nós sofremos e muitas vezes ficamos mortos com esse sofrimento. Nós perdemos a vontade de viver, de prosseguir. Talvez não foi o luto que te fez morrer. Talvez foi a sua vida financeira que para você está um fracasso. E você não consegue prosseguir. Talvez o que está te matando é a sua aparência. Eu quero dizer para você que você é obra de Deus. Deus te fez com as mãos. Se você lê o Salmo 139, você ainda era substância informe. E Deus já te conhecia pelo nome. E Deus já te amava antes da fundação do mundo. Eu não sei se sua morte física, a morte espiritual na sua mente, na sua psique, eu não sei se é um tipo de enfermidade, mas ele morreu para levar sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas então por quê? Por que, meu evangelista? Por que, meu pastor? Eu estou vivendo enfermo. Eu quero dizer para você que ele não deixa de afofar a sua cama. Quando você olha para o Salmo 42, você vai ver o profeta, você vai ver, na verdade, o rei Davi dizendo ao Deus que fofa a cama. E quando ele fofa a sua cama, você precisa entender que se você sofre aqui, ele pode te curar aqui. Sim, pode, porque ele é Deus para isso. Mas eu quero dizer para você que você precisa entender que você vai ter uma eternidade sem sofrimento. Uma eternidade sem dor, sem lágrima. Precisa entender isso. É um Deus que tudo pode, é um Deus que faz todas as coisas, é um Deus que prossegue, que nos faz prosseguir. E quando eu olho para esse contexto e eu vejo dizendo, olha, ao terceiro dia nos levantará, você percebe uma linguagem cristocêntrica para nós hoje, mas para esse povo não se faz muito sentido, então ele aplica para a sua época, porque o texto é válido também para a sua época. E eles estão lembrando deles mesmos que estão sofridos. Eles estão precisando de alguém sarar suas feridas. E talvez você esteja também precisando sarar a sua ferida, mas eu quero dizer para você que Deus está afofando a sua cama e está trazendo paz, mesmo no momento de turbulência. O interessante é quando eu estava lá na igreja presbiteriana, Esperança, lá na Bahia, sendo o pastor de lá, e uma das minhas ovelhas, a nossa amada irmã Valdeci Francisco, ela disse assim para mim, você sabia que paz não é ausência de guerra? Eu disse assim, eu quero aprender contigo, minha irmã, continue. E ela disse assim, olha, paz não é ausência de guerra. Em meio à guerra, batalhas, sofrimentos, Deus nos dá a paz. Por isso que paz não é ausência de guerra, e nós estamos em uma guerra. Mas a paz de Cristo excede todo o entendimento e guardará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, como diz em Filipenses. E eu creio nessa palavra, creia nessa palavra. Entendamos, amados. O versículo 3, ele é categórico, ele vai dizer bem assim para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que é isso? É uma palavra que traz ênfase em se esforce. Ele diz, conheçamos e prossigamos. Ele está dizendo, se esforce em conhecer ao Senhor. Você entra numa empresa com habilidades diferentes, você se esforça para aprender. Você faz um curso, você se esforça para aprender a matéria. Você está querendo mudar de profissão, você está querendo mudar de vida, você está querendo mudar de ambiente, você se esforça para aprender.
e nós negligenciamos em aprender aquilo que Deus nos traz, a sua palavra. Conheçamos e prossigamos. Se esforce em conhecer ao Senhor. Porque ele vai dizer o porquê. Porque a sua vinda é certa. Olha aí comigo, versículo 3. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele está dizendo, se também existe a alva. Lembra comigo a neblina? Toda manhã ela aparece. Vem o sol, ela dissipa. Mas a sua vinda, ela é certa. A neblina, ela retorna novamente. Assim também é a vinda de Cristo. A sua vinda é certa. E graças a Deus por isso. Você percebeu que os nossos dias estão corridos? Os nossos dias estão corridos para que eu e você possamos suportar as dores. Porque se os dias não fossem corridos, nós íamos demorar demais no sofrimento e nós não suportaríamos. E o tempo está voando. Sabe por quê? Porque Deus assim é o dono do tempo e acelerou o tempo por amor, por causa de mim, por causa de você. Mas ele disse, esforce, porque a vinda do Senhor, ela é certa. E ele continua dizendo, que te farei, ó Efraim, versículo 4, que te farei ajudar, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ele está dizendo, você me ama, mas é só com os lábios. Vocês dizem que me ama, logo se apaixonam e logo me esquecem. E quando você olha para o texto de Oséias, quando você olha para todo o livro de Oséias, você vai perceber a ideia que Deus trabalha, a ideia de um marido ciumento. Não é aquele marido que arde em ciúme e faz loucura e mata a sua esposa ou mata quem está ao redor, não. O que o texto de Oséias nos mostra é a ideia de um marido que zela pela sua esposa. É um marido que tem ciúme da sua esposa. É esse o contexto geral do livro de Oséias. E esse marido nosso, que é o nosso Deus, se importa comigo e se importa com você. Se importa comigo e se importa com você. Então, amados, entendamos uma coisa, versículo 3, eu quero retornar para pegar novamente um contexto que ficou para trás. Versículo 3, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Dá um pulinho aí no versículo 6, a parte B do versículo 6. E diz assim, e o caminho de Deus mais do que o holocausto. Ele está dizendo, olha, você deve prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque o conhecimento dele é superior ao holocausto. Isso tem um impacto surpreendente para a época. Para nós, talvez, o holocausto não tem muito sentido. Hoje a gente não queima, não faz sacrifício de animal. Hoje a gente não pega uma ovelha e sacrifica e nem traz um bode chamado bode expiatório que recebe a culpa do nosso erro. Não, mas antigamente, sim, no Velho Testamento existia o holocausto, o sacrifício, a oferta pela culpa. Isso trouxe para a sua época um impacto muito grande. Ele está dizendo que a palavra é superior ao holocausto. A palavra é superior a qualquer outra coisa. Os holocaustos agradavam a Deus, era como um aroma suave em suas narinas. Era a sombra de quem viria Jesus. Prefigurava isso. Mas Deus vai dizer na sua palavra que a palavra dele é superior a isso do que o holocausto. Então, amados, tudo que você está fazendo que acha que é para Deus, se apegar à palavra é superior a isso. Tudo que você está fazendo de bom, louva a Deus por isso, continue. Mas não é superior a você ter contato com a palavra. Eu quero dizer para você, eu quero contar para você uma ilustração assim que eu gosto muito. Muitas vezes nós estamos procurando ir para a igreja ou ouvir uma mensagem como essa e sermos arrebatados, sermos levados no Espírito como Paulo ao terceiro céu e ver coisas inefáveis. Mas para isso, amados, você tem que entender que o apóstolo Paulo era alguém zeloso, tinha contato diário com as Escrituras. E quando Deus revelava para ele, ele era assim arrebatado.
a própria palavra. Mas talvez você não tenha contato com as Escrituras, passa a semana inteira e não tem contato com as Escrituras. Você tem 7 dias na semana e não tem contato com as Escrituras. E quando ouve uma pregação, quer ser arrebatado. Arrebatado que eu falo, quer sentir Deus. Quando ouve a mensagem, ainda coloca a culpa no pregador. Essa pregação não estava com nada, eu não deu para sentir, eu não entendi, eu não compreendi direito. Sabe por quê? Porque você não se alimentou da palavra durante a sua caminhada. Quando você ouve uma mensagem, é só para colocar a cereja no bolo. Você quer fazer o bolo na hora da pregação. Não dá, não cabe. Você tem que colocar a cereja do bolo na pregação. Você se alimenta todos os dias da mensagem, da palavra. Você se esforça para isso. E quando você ouve da palavra, na boca de um profeta, você agora coloca a cereja do bolo. Entendamos? Então, amados, o texto ainda vai dizer, olha, versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício. O que é isso? Misericórdia quero e não sacrifício. Ele está dizendo para mim e para você que você deve viver como condiz as Escrituras. A Escritura, ela trabalha amor. Ela trabalha compaixão. A Escritura trabalha amor para com o próximo. Em vez de estarmos nos sacrificando em muitas coisas que Deus não te pediu, ame somente. Ame somente. Versículo 10, o finalzinho do 10. Israel está contaminado. Você se vê como Israel de Deus? Nós somos o Israel de Deus, mesmo por adoção. Nós somos legítimos, sim, por adoção. Mas nós somos filhos legítimos porque Deus nos adotou. E muitas vezes nós estamos contaminados. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dentro de um sistema mundo e esse sistema está lhe dominando. Quem está regendo o dia? Você tem 24 horas no dia. 24 horas no dia, você tem 6 a 8 horas para dormir. 6 a 8 horas para dormir. Então, agora lhe sobra 16 horas. 20 a 16 horas. Aí você acorda e você faz pouco caso do seu tempo. Para você, tempo não é precioso. A economia diz que tempo é dinheiro. E para você, tempo não faz sentido para você. O que é que você faz? Você negligencia. E muitas vezes, quem está regendo o seu dia é a programação da TV ou o seu celular. Talvez quem está regendo a programação do seu dia são programas. Você para tudo para ver tal programa, você para tudo para assistir tal coisa. Você termina uma série de várias temporadas, você termina em um único dia. Eu conheço colegas meus que falam, olha, não tem aquela série tal, eu assisti de um dia para outro. Ele começou na noite e terminou na outra noite. Parava para comer, ia ao banheiro e corria de novo para a televisão. Onde está o pecado nisso? O pecado não está em assistir. Se o conteúdo tem qualidade, se o conteúdo não é imoral, se o conteúdo não é indecente, se o conteúdo é familiar. Não há pecado nisso. O pecado é quando você se doa demais para isso e negligencia outras coisas. O que está regendo o seu tempo? É o sistema mundo? E você não consegue mais ter contato com as Escrituras? Eu falo para você. Você precisa se esforçar. Conheçamos e prossigamos em conhecer